Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de serviço web. Eu sou o professor Leonardo Soares. Na aula de hoje, nós vamos começar tratando sobre cookies e depois vamos prosseguir para formatos de arquivo que nós usamos na disponibilização dos dados do nosso web services, né? De repente, essa matéria de cookies teria ficado melhor na aula anterior sobre o protocolo HTTP, mas a aula estava um pouco longa e eu acabei deixando passar para a próxima aula para deixar o vídeo um pouco mais curto, né? Então nós vamos começar com cookies e depois vamos prosseguir com o tema verdadeiro dessa aula, que é o formato de distribuição de dados que nós vamos utilizar nos nossos web services. Bom, falando especificamente sobre cookies, a gente volta no assunto de HTTP, que é o formato da conexão que você tem ali estabelecido. No HTTP, a gente tem uma conexão ali stateless, ou seja, não há gravação do estado da conexão. Teoricamente não, né? Você precisa, a cada conexão HTTP, você renova todo o seu pedido. Então você fez uma requisição, você tem uma resposta. Na próxima requisição, ele não lembra de nada que você pediu anteriormente. Você tem que fazer seu pedido de novo e passar para ele tudo que você precisa que ele saiba para que ele te dê uma resposta adequada. Mas qualquer usuário sabe que isso não é 100% verdade prática. Eu entro num site, ele lembra o último produto que eu pesquisei, ele lembra a última compra que eu fiz. Né? E eu não estou falando depois que você logou, eu entro num site que eu nem loguei, fiz uma pesquisa ali, mas eu nem tenho um usuário, e ele se lembra qual foi o produto que eu pesquisei, e qual foi a vez que eu esteve ali. Como é que isso é feito? Isso é feito através de cookies. Né? O que são cookies? São pequenos arquivos de texto que o browser grava no seu computador, a envio do servidor, ou da aplicação, né? Vai gravar no seu computador, que é um arquivozinho de texto, um conjunto ali, pair value, né? Aquele key value, né? Uma chave e um valor. Então eu dou um nome para o cookie e um valor que ele vai armazenar. E aí eu consigo consultar esse cookie numa conexão posterior e ver algum dado sobre você, sobre a sua máquina, porque está salvo na sua máquina, que diz respeito ao que você fez anteriormente no meu sistema, no meu site. Então a primeira conexão que você vai fazer ali, digamos que você não enviou cookie algum, você só fez uma requisição e digitou o endereço. Eu vou receber aquela requisição, vou conferir se a sua máquina tem algum cookie, ou vou te enviar um cookie, e aí eu vou usar esses cookies para fazer esse lembrar. É assim que nós lembramos que um usuário já logou no nosso site, assim que eu lembro um determinado caminho. E aí você vai gravar o que você julgar importante que a sua aplicação lembre do usuário. Né? Você vai formular isso do jeito que você achar mais adequado ao seu sistema. Lembrando que o cookie não é algo seguro, né? O cookie pode ser roubado da máquina do usuário, então não é legal você colocar informações confidenciais, não é legal você colocar informação assim, uma informação que deveria ser privada, que deveria ser bem guardada, não é bom que você ponha ela de forma explícita no cookie. A gente usa alguns recursozinhos, né? Você vai colocar essa informação criptografada, coloca parte da informação no cookie, deixa parte no servidor, onde você compara, né? Então você vai ter que, ao utilizar cookies, usar algum recurso para estar garantindo a integridade e a segurança do usuário ao acessar o seu site, né? Como é que nós usamos cookies em PHP? Bem simplesinho. Então eu criei aqui um exemplo, onde eu tenho o nome de um cookie, que eu chamei de user, e o cookie value, o valor do cookie, lembra que eu falei que ele vai sempre trabalhar como pair, o key e o value, né? Ou seja, a chave e o valor, o identificador e o valor. Então o identificador aqui vai ser user, o nome do usuário, né? E o valor desse cookie vai ser larbac. Aí, para criar esse cookie, eu dou um set cookie, passo o nome do cookie, o valor do cookie e a data de expiração do cookie. Nesse caso aqui, o tempo vem em segundos, né? Aí você tem que fazer uma continha para converter para quantos dias você quer, quantas horas você quer que esse cookie seja válido. Quando expirar esse cookie vai ser excluído do seu browser e não vai ter mais valor, né? Então eu quero que o meu sistema lembre-se que você já esteve aqui fazendo uma determinada compra por X dias. E aí eu gravo só o identificadorzinho do seu usuário, não vou gravar o que você comprou, não vou gravar o que você pesquisou no meu site lá, porque alguém poderia ver isso. Eu gravo o identificadorzinho no meu banco de dados, quando você vier, eu pego aquele cookie, confiro aquele valor no meu banco criptografado, enfim, com a segurança que eu achar necessário. E aí eu confiro aquele valor e consigo lá descobrir as informações a respeito do seu usuário que eu preciso para remontar a sua
conexão, dado o fato da conexão HTTP ser sem estado, né? Não ter essa memória da conexão, né? Ser stateless. E no PHP, professor, como é que eu vou fazer para ler esse cookie? Olha, aqui eu fiz um não e set, ou seja, se esse cookie não existe, né? Se não existir esse cookie name aqui, ó, no nosso caso aqui o cookie name é o user, né? Se não existir, eu aviso que o cookie não existe, né? Não está definido. Se já existir, eu vou lá e imprimo o cookie só para vocês verem como que eu consigo pegar o valor desse cookie. Eu vou usar o valor, vou usar o vetor superglobal cifra underline cookie e o nome do cookie. Para gravar, eu uso o set cookie. Para pegar o cookie, eu uso o vetor superglobal cifra underline cookie. Tranquilo? Bom, matamos esse assunto de HTTP. Isso deveria estar lá na aula de HTTP, mas a aula ia ficar muito grande, porque isso aqui a gente usa uma forma de gravar informações no usuário para poder recriar a conexão, porque ele vai perder o estado dessa conexão, né? E agora nós vamos entrar no tópico realmente dessa aula, que é em qual formato o meu web service vai apresentar os dados para o meu cliente, né? Que ele consiga usar, independente de sistema operacional, independente de tecnologia que ele está desenvolvendo o sistema dele, né? Ele não tem que estar preso a nada. Então, se eu usar um formato muito específico, um formato proprietário, de repente aquilo vai ser visível de uma forma bem transparente para um usuário X, mas para um usuário Y não vai ficar completamente visível, completamente transparente, vai ficar de uma forma legal. Então eu preciso criar isso de uma forma o mais genérico possível, para que as pessoas possam estar, no maior número de plataformas, tenham acesso àqueles dados. E aí, eu tenho que definir isso bem ad hoc, né? Bem de acordo com o que eu estou fazendo, né? Mas nós temos 3 formatos que são amplamente utilizados, que é o CSV, o JSON e o XML. Nós vamos ver esses 3. Pessoal, é só nesses 3 que a gente consegue? Não, se você pensar na aula passada nós demos a informação no meu site que estava em HTML. E aí nós fizemos um patch no HTML e tiramos a informação de dentro dele. Correto? Mas foi fácil? Não, aquela informação não estava no padrão legal de você trabalhar com um sistema diferenciado, né? Eu peguei tags de formatação e usei tags de formatação como se fosse o meu filtro para localizar a informação. Se você mudar o layout da informação, aquele sistema que nós fizemos na aula passada não funciona. Então eu não posso usar aquilo, não posso usar uma tag de formatação com uma tag para identificar o dado. Eu preciso de algo que identifique o dado. E para isso nós vamos usar um desses 3 modelinhos que eu vou passar para vocês, né? Bom, deixa eu só me posicionar melhor aqui. Muito bem. Então nós vamos começar trabalhando com esses três modelos de arquivo, que não é unanimidade, né? Nós temos outros modelos, mas vamos ficar só com esses 3. Vamos começar pelo CSV. O que é o CSV? CSV é um arquivo de texto. Professor, então por que eu não uso arquivo de texto simplesmente? Porque se é um arquivo de texto, você vai ter várias informações ali. Então eu tenho informação sobre, digamos que eu tenho ali nome, endereço e CPF. Como que eu sei onde acaba o nome? Como que eu sei onde começa o CPF, acaba o CPF? Pega por quantidade de dígitos, tá? O CPF, tranquilo, é padrão. Mas e o nome? Qual é o tamanho do nome? Vai variar, né? Coloca um nome X, coloca um padrão grande, 200. E desperdício de espaço, lembra que você vai trafegar esse dado. Ok? Então, se meu nome é Léo, só Léo, você colocou 200 caracteres, desperdiçou. Então, eu preciso de uma forma de saber aonde termina cada valor que está sendo separado. No formato texto, um formato bem tranquilo de você trabalhar. E aí que vem o CSV. A ideia do CSV, originalmente, é usar vírgulas, por isso o nome, né, que é Comma Separated Values, como a vírgula, né, em inglês. Então, a ideia é que você separe por vírgula. Acabou o primeiro dado, vírgula. Acabou o segundo dado, vírgula. Acabou o terceiro dado, vírgula. Pode acontecer do seu dado possuir vírgulas, né? E aí você vai ter um problema se você estiver usando vírgulas. Por isso o CSV hoje em dia é só um arquivo de texto com um separador. Esse separador não precisa ser obrigatoriamente uma vírgula. Ele pode ser o separador que você quiser. Pode usar pipe, pode usar ponto e vírgula, certo? Mas o nome continua sendo CSV, embora perca o sentido se você deixar de usar a vírgula, né? Aqui nós temos um exemplo. Ó. A primeira linha do CSV eu coloquei um rótulo dos meus dados, né? Não é obrigatório. E aí você vai ter que deixar isso definido bem no seu sistema. Essa primeira linha é parte do dado, é um metadado. Nesse caso, a minha linha é um metadado, né? Não é parte da informação. Então você tem que deixar isso claro para quem está usando o seu web service. Né? Aí aqui eu tenho continente, estou usando como separador o ponto e vírgula. Ó. Então eu tenho o continente, o país e a capital. Então eu tenho aqui África, ponto e vírgula, separou, acabou o continente. Angola,
ponto e vírgula, acabou o país, ponto e vírgula que vem depois é a capital. E assim com todos os outros países, tá vendo? No formato de texto, um formato simplesinho, pode ser facilmente compactado para tráfego e etc, né? Todas as vantagens que nós temos de trabalhar com arquivos de texto. Bom, como é que a gente vai fazer para retornar esses dados em CSV no PHP? Primeiro aqui eu fiz uma partezinha, mostrei a conexão com o banco de dados, que vai ser único para todos os exemplos, ok? Então vou explicar uma vez só. A conexãozinha simples, eu estou usando um banco de dados local, que chama Mundoeri, aqui é o root, a senha do root, eu não vou escrever a senha do root aqui do meu computador, né? Só fiz a conexão com o banco, usando PDO, vocês não vão ter dificuldade com isso, se tiver, dá para escrever separada, foge bem ao escopo da nossa aula. Cria uma classezinha que retorna todos os dados dessa tabelinha de países, tá vendo? Essa tabelinha de países tem os campos que estão descritos aqui no CSV, que é o continente, tem um campo a mais aqui, que é o código, né, da localidade. Um autoincremento aqui para identificar os países, o continente, o país e a capital, ok? E aqui eu fiz uma funçãozinha que retorna todos os dados com o vetor associativo do PHP. Pega os dados do banco e retorna para mim, para eu poder transformar isso no CSV, no XML, no JSON. Ok? Bom, agora sim, como é que eu transformo esses dados lá em um CSV? Bom, primeiro eu incluí minha classe lá do banco, né? Setei o cabeçalho, ó, que eu estou usando, que eu vou responder para o usuário um CSV. Fiz lá a parte de banco, né, para eu ter acesso aos dados, então criei o objeto de país, dei o getAll, ele pegou todos os meus dados do banco, jogou para a minha variável dados, e aqui agora eu só criei um arquivo de saída, redirecionando para a saída padrão do PHP, quando eu não quero salvar o arquivo, né, por PHP 2.barra ou output, né, uma saída em buffer, e fiz o for each, ó, para cada linha do meu vetor de dados, dados aqui é uma matrizona, né, um vetor de vetores com as linhas do meu banco de dados, então ele vai retornar linha por linha no for each, ó, e aí eu usei a função fput.csv e passo para ele o arquivo onde eu quero que ele escreva e o vetor com os dados, ó. Então ele vai fazer isso aqui, é um for each, né? Vai fazer isso aqui para todas as linhas, vai pegar a primeira linha, jogar para dentro desse arquivo, separando esse vetor, ó, e para cada posição do vetor, após a posição, ele vai colocar o quê? Um ponto e vírgula. Então ele já vai colocar para mim no formato CSV lá, bonitinho. Tranquilo? Bem facinho de gerar o CSV a partir de um vetor do PHP. No caso aqui, o meu vetor veio do banco de dados com os dados de uma tabela. E para ler esse arquivo CSV, aí só para exemplificar, eu montei um arquivo que lê esse arquivo nosso, CSV gerado, ó, essa lista país CSV é um arquivo da aula passada, ok? Do slide passado, né? Não da aula passada. E eu estou exibindo esses dados agora numa tabela. Aqui está tudo local, mas podia estar no servidor, podia estar online, podia estar em qualquer outro lugar, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho lá o fput.csv, né? Eu tenho o fget.csv. Eu passo para ele aqui o arquivo que eu quero, que foi o arquivo que eu abri aqui com o fopen, certo? Passo para ele o separador, ó, porque eu não estou usando ponto, não estou usando vírgula. Eu tenho que dizer para ele qual separador que eu estou usando. Eu estou usando o ponto e vírgula, né? Enquanto ele conseguir ler esse arquivo, enquanto esse arquivo possui linhas, ó, aí ele vai lá e vai transformar cada linha desse CSV, cada linha desse CSV, ele vai transformar em um vetor para mim. E aí eu vou trabalhando com as posições do vetor, ó. Então ele vai imprimir a localidade, que é aquele código que eu falei com vocês que existe na minha tabela, o continente, o país e a capital. Tranquilo? Bem fácil de trabalhar com CSV, né? Bom, uma segunda opção para o CSV, muita gente não gosta de CSV, embora eu ame CSV, CSV é fácil de trabalhar, é rápido, você consegue, o usuário pode pegar aquele CSV, jogar para a planilha do Excel, e tem todas as vantagens. Excel é o jeito de falar, né? Qualquer gerenciador de planilha, não precisa ser o Excel, propriamente dito. Mas tem gente que não gosta. Aí nós temos um formato que é definido e mantido pela W3C, né? Então é um formato meio que padrão para você marcar dados. É muito parecido com HTML, só que em vez de você definir tags, em vez de você já ter as tags definidas, você cria as tags. Em vez de ser formatação, em vez de ser conteúdo, pensando, lembrando bem o HTML5, sabe? Você diz, isso aqui é um parágrafo, isso aqui é um título de nível 1. Só que é um nível de informação mais detalhado. Você diz, isso aqui é um nome, isso aqui é um sobrenome, isso aqui é um CPF. E você cria essas tags. Então eu posso criar uma tag nome, posso criar uma tag CPF, eu posso criar a tag que eu quiser que seja lá. Ok? É importante que essa tag seja autodescritiva, o cara consiga ler essa tag e entender que aquela informação está ali, né?
Aqui eu tenho o mesmo exemplo daquele CSV que nós fizemos há pouco, só que agora em XML. Então eu criei uma tag root aqui para o meu CSV, para o meu XML como um todo, né, tipo a tag principal, que é mundo. Aí eu criei aqui a tag localidade, que é a minha identificador de cada continente, a minha chave primária. Usei a propriedade, tá vendo? Bem parecido com o HTML. Então, em vez de eu colocar a localidade 1, aqui assim, fechar a localidade, ó, eu coloquei localidade que é a propriedade com o valor 1. Então, o valor da localidade está no código, está na propriedade dela aqui, ó. Tá vendo? Em vez de que a localidade é uma tag filha de mundo, ó, e dentro da localidade eu tenho o continente, o país, a capital. Coloco o dado, fecho a tag, ó, tá vendo? País, fecha o país, capital, fecha a localidade, ó. Abre a próxima localidade e assim sucessivamente. Ok? Bem facinho, bem tranquilo de ler, principalmente se você está acostumado com HTML. Bom, e como que a gente vai gerar esse arquivo XML? Tem uma função simples igual tem para o CSV? Não, não tem. Então eu tenho uma classe já que eu fiz há sei lá quantos anos. Mentira, foi semana passada. Até parece que eu programo há muito tempo. Cara novo como eu. Então o que acontece? Eu tenho uma classe já pronta, você não precisa usar a minha classe. Você vai achar outras classes prontas na internet, você pode fazer sua própria classe, você precisa criar algo para gerar aquele arquivo para você. Tá? Até onde eu sei, o PHP não tem isso pronto. Pode ser que tenha alguma biblioteca de terceiros prontos que você possa usar, mas nativo, no próprio PHP não tem. Então eu criei a minha classe que gera esse XML para a gente. Ó. Então eu tenho aqui a minha variável XML, que é o texto do XML, sim, a minha variável tab para poder fazer indentação, tá vendo? Ó? O mundo está com tab 0, localidade com tab 1, continente com 2 tabs. Ó. Certo? Então eu criei aqui a funçãozinha openTag, onde eu passo o nome da tag que eu quero. Se essa tag tiver propriedade, eu passo. Se ela tiver valor, eu passo. A primeira coisa que eu faço, ó, eu adiciono um tab, né? Que você está criando uma tag aqui, eu dou um tab para ela. Então, essa add tab aumenta o número de tabs aqui, né? Vou olhar se tem propriedade. Se não tiver propriedade, é só a tag. Então, é só colocar o nome da tag, como é, por exemplo, a tag continente, ó. Então, aqui no caso, tem propriedade. A propriedade é código, né? Então, se tiver propriedade, eu imprimo a tag, a propriedade e o valor dela, que vai ficar exatamente como está aqui, essa da localidade. Certo? Dou um tab mais, ó. Certo? Então, aqui, quando eu dou o add tab não incrementa o tab, não, perdão, falei errado. O add tab é para você dar o tab, ele vai ver quantos tabs ele tem que dar aqui para ele rodar aqui e colocar x tabs aqui. Eu vou mostrar essa função lá embaixo. E aqui aumenta um tab, porque se você abriu essa tag e ela ainda está aberta, quem vier vem dentro dela, então tem que vir um tab a mais. O close tag, obviamente, escreve a tag com barra, aqui não tem propriedade, não tem esse problema, né? Uma tag simples, ó, como por exemplo a tag aqui, continente, ó, só continente, África, fecha continente. Então eu tenho uma forma mais simples de você abrir essas tags que não tem propriedades, que não tem subtags. Só passa o nome da tag e o valor. Então o add tag faz isso, o open tag abre uma tag que vai ter subtags. Ok? Essa já abre e fecha, né? Então não precisa de um end tag. A função toString só para imprimir o conteúdo do arquivo e o add tab, ó, que só vê qual é o valor de tab, né, e ver quantos tabs que ele tem que dar aqui o /t, o caractere de escape do tab, né? Então, com essa classe pronta, eu vou agora gerar o XML, ó. Então, vou lá, configuro o meu content type do meu cabeçalho HTTP, né? Nossa primeira aula, ou a segunda, não me lembro. O nome do arquivo que eu vou incluir o nome do meu arquivo que gera o meu XML, o arquivo do país para poder pegar lá os dados, né? Aqui peguei os dados, estava com preguiça, então fiz tudo numa linha só, já criei o objeto, dei o getAll, que eu joguei para todos os dados aqui. Tem todos os dados dos meus países cadastrados no banco, criei o objeto XML, mandei ele abrir a tag mundo, ó, né? Que é a minha tag root. Fiz o for each para ele percorrer os dados. Aqui eu já sei os dados que eu quero criar, né? Então, se a minha chave for localidade, lembra que o campo na tabela é localidade. Aí eu abro uma tag com o valor da chave, certo? Que é a localidade. Coloco o código na propriedade e o valor lá, certo? Se não, eu só dou um add tag, que se não é a localidade, é alguma das subtags, ou é o país, ou é o continente, ou é a capital. Aí eu só abro e fecho, ok? Depois que ele percorrer isso tudo aqui, ele imprimiu todos os dados, eu fecho a tag localidade, que é a minha tag principal, lembra lá do formato do nosso XML. Ok? Depois eu vou lá e fecho a tag mundo. E mando ele imprimir a minha variável XML,
que é a nossa saída. Eu vou sempre jogando para dentro de XML, lá no nosso código, né? Lembra da nossa classezinha aqui, ó. Eu sempre jogo conteúdo para XML, ó. Então eu mando imprimir a minha variável XML. Aí, aliás, misturei aqui, né? Aqui eu sempre gero a nossa tag XML. Aqui eu mando ele imprimir a minha variável XML, que é o meu objeto aqui. O objeto, eu mandei ele imprimir na toString, né? No toString eu mandei ele imprimir a variável XML local do nosso objeto aqui. Ok? Quando você imprime o objeto, ele vai, se tem um método toString, ele vai usar esse método aqui para fazer a saída do objeto. Tranquilo? Que no nosso caso é a variável XML, por isso eu fiz esse encurtamento na explicação. Muito bem. E para eu consumir esse dado agora? Ali foi para eu gerar o dado, né? Para eu fazer o back, fazer o servidor imprimindo em XML. E para eu ler esses dados agora? Bom, eu tenho uma função que é a simple né? XML load file. Ele vai e passa por ele no XML. Aqui no caso, o nosso XML gerado no slide anterior. Se eu quisesse imprimir a minha tag root, era só dar um XML get name. Já imprimiria o nó do root aqui para a gente. Eu não quero imprimir que é aquele mundo, né? Aí fiz aqui de novo, eu quero imprimir numa tabela, né? Então, abri a tabelinha lá. Peguei aqui o children, ó, fiz um for each, enquanto tiver filhos no nodo que eu estou, no caso eu estou no root. Chamei esses caras de filhos. Eu sei que o meu primeiro nodo, aí eu conheço a estrutura do meu XML, né? Eu sei que ele tem atributos que é o código, e eu quero imprimir o código aqui na localidade, né? Então eu fui lá e mandei pegar o atributo, só tem um. Então ficou mais fácil, eu precisei percorrer os atributos para pegar um por um, né? Peguei um só, mandei ele imprimir, ele vai imprimir o valor do atributo lá. Agora, os filhos de localidade, lembra lá no XML, não vou voltar não, mas o XML tem o mundo, localidade, dentro da localidade tem o país, o continente e a capital, né? Então eu preciso pegar os filhos desse nodo. Então, de novo, eu usei a função children. Aí mandei chamar aqui de grandchildren, né? O neto, né? E mandei ele imprimir os grandchildren. Então ele vai imprimir lá o valor do continente, do país, da capital. Acaba esses filhos, ele volta para o laço anterior, pega o próximo localidade, vai repetir assim até que ele acabe todos os filhos, e aí ele vai sair do nosso loop, que eu comecei pegando os filhos da minha tag root. Então, a minha tag root tem lá, é mundo, né? Tem os filhos que é a localidade. Dentro de cada localidade tem os filhos da localidade, que são o continente, o país e a capital. Tranquilo? Então, trabalhar com XML também, bem tranquilozinho. E o último formato que nós vamos ver nessa aula, até porque essa aula já está extensa, é o JSON. O JSON é um formato JavaScript Object Notation, né? É um formato de dados para intercâmbio feito baseado em JavaScript. Então ele é muito simples, é muito rápido e é muito curtinho, que não tem informação sobrando quase. Ele é quase que um CSV melhorado, porque você tem algumas funções nativas para ele, mais poderosas, e tem a vantagem de ser muito legível para nós programadores. É legível para humanos comuns também, né? Mas é bem legível para nós programadores, porque usa um dialeto bem próximo de JavaScript, C, Java, PHP, que nós estamos acostumados, exceto a galera do Python, que talvez estranhe um pouquinho. Mas para nós é bem comum. Ele vai sempre trabalhar usando ou pares, né, com key value, né, um atributo e o valor, ou usando lista de valores ordenados. Em cima dessas duas estruturas é que você baseia todos os objetos do JSON. Quando ele cria um objeto, ele abre esse objeto com braces, né, com chaves, e termina com chaves. Ok? E esses atributos vão ser os parâmetros desse atributo, os atributos desse objeto, né, o atributo e o valor, vão ser separados por 2 pontos. E os elementos separados por vírgula. Então eu abro um objeto, propriedade nome, 2 pontos, Leonardo, vírgula. CPF, 2 pontos, 0123, vírgula. Certo? E aí eu termino o objeto, fecho a chave. Ou você pode ter também vetores. E aí, vetores você vai marcar com brackets, né? Com colchetes. Então, dentro do colchete você tem uma lista. Essa lista pode ser uma lista de objetos, que é o que nós vamos fazer aqui nesse nosso exemplo. Então, eu tenho o mesmo XML, ó, aqui já gerado, com inclusive o código que eu estou usando para imprimir tanto o XML quanto o JSON, é o código que eu estou usando aqui, que eu vou disponibilizar para vocês na descrição do vídeo. Vai ter a classe lá bonitinha, né? E todos os exemplos que eu usei aqui estão disponíveis. Inclusive a classe XML vai junto, se você quiser usar, se não, fica à vontade. Ok? Isso aqui já é o resultado dessa classe, né? Eu usei a própria classe lá para gerar isso aqui para a gente. É a saída do arquivo mesmo que nós vamos consumir. É esse arquivo aqui, né? Então ele vai, ó, criei um vetor, tá vendo? Ó, o colchetes aqui, ó. Certo? Aí dentro do vetor é um vetor de objetos, ó. Olha as chaves delimitando os objetos, ó. Então, o primeiro objeto, propriedade, localidade, valor 1, continente, África, país, Angola. Aqui ele escapa os valores no padrão
do JSON, né? Por padrão já escapa os valores, né? Para ficar já padronizado. Eu passei para ele o dado em UTF-8, ele escapou para imprimir para nós no formato JSON. Terminou o objeto, vírgula, tá vendo? Outro objeto, vírgula, outro objeto, vírgula, outro objeto. No final, terminei o meu vetor, fechei o colchetes. Bom, como que eu gero esse arquivo JSON? Esquema de sempre. Peguei os dados do banco e aqui, ó, olha que simples. Eu só passo o vetor para a função JSON encode. Ele já vai colocar isso para mim no formato padrãozão lá. Já vai criar lá uma lista com os objetos, cada objeto sendo os dados de um vetor ali. Só dá um eco, tá pronto, olha que simples. E como é que eu consumo esse vetor? Bom, primeira coisa, você vai ter que abrir o arquivo JSON que está online, né? Então, usei o file get contents para pegar o nosso arquivo aqui. No nosso caso está local, mas podia ser online, não tem problema algum, né? Qual função que eu vou usar? Vou usar a JSON decode, passo o arquivo para ela. Ok? Você pode ser um arquivo, aqui no caso tem que ser o conteúdo do arquivo, né? Não pode ser um ponteiro para o arquivo, não. Ok? Tem que ser uma string. Então, eu peguei o conteúdo do arquivo aqui, o conteúdo do arquivo está numa string aqui, né? Então, isso aqui tem que ser uma string. Aí, vou lá e vou imprimir a nossa tabelinha, ó, mesmo esquema. Eu faço um for each, ele vai copiar cada linha, cada vetorzinho aqui, e eu vou só trabalhar com esses dados aqui. Lembra que isso aqui é um objeto, né? Lembra que cada posição do vetor é um objeto. Então, eu estou usando notação de conotação de orientação objeto. Estou usando a setinha do PHP para acessar os componentes do meu objeto, cada componente, a chavezinha do meu vetor. Tranquilo? Então aqui nós aprendemos como gerar um CSV, como gerar um XML e como gerar um JSON. E aí você vai escolher qual desses formatos fica melhor no seu projeto, no seu web service. Esses três formatos vão poder ser lidos por qualquer sistema que o cara estiver fazendo, em qualquer linguagem, seja PHP, seja Java, seja Perl, seja Python, seja o que for, C, C++, o cara vai conseguir ler, vai conseguir fazer o projeto, ok? Então, cada um tem suas vantagens, eu não vou entrar nessa discussão aqui hoje, até porque essa aula está enorme já, mas cada um tem suas vantagens, tem suas desvantagens, certo? Então, o JSON é mais curto que o XML, XML tem suas vantagens, que a informação é padrão W3C, é mantido para W3C, isso é uma vantagem, é a recomendação da W3C. O CSV tem a portabilidade já para outras, para planilhas eletrônicas, também é uma vantagem, dependendo do nível do usuário que você está fazendo, das aplicações, de interoperabilidade, enfim, usar com outros sistemas, né? Eu quero usar, depois fazer uma casinha com LibreOffice, com Calc, com Excel, então tem as suas vantagens, cada um tem suas vantagens, JSON é menor comparado ao XML, que não ocupa espaço com as tags, né? Então você só tem ali um caracterezinho para separar. Então cada um tem suas vantagens e você vai escolher isso e deixar claro na documentação do seu web service o que você está usando para o cara poder se adaptar. O cara está usando o seu sistema e vai adaptar o formato que você escolheu. Tranquilo? Bom, para a aula de hoje, como de costume, temos um exercíciozinho. Nesse exercício, você está trabalhando para uma concessionária que quer fazer uma forma rápida de disponibilizar os carros que ela tem no seu web service. Então, ela tem várias empresas que trabalham para ela e essas empresas têm que consultar o estoque para poder vender ali, né? Então, você vai fazer isso para essas empresas. E aí, cada uma dessas empresazinhas, elas vão dizer se ela quer CSV, se ela quer XML ou se ela quer JSON. O seu sistema vai trabalhar com os três tipos de retorno. O usuário na requisição vai te dizer, eu quero XML, eu quero JSON, eu quero CSV. O seu sistema vai responder no formato que ele pediu. Então, o seu web service vai trabalhar com os três formatos. A gente vai fazer um exercício só englobando os três. Então, o seu CSV vai trabalhar com os três formatos, não quatro, três formatos, né? E o usuário vai passar na URL. Na URL, se colocar um parâmetro qualquer, você pode definir isso, formato igual CSV, formato igual JSON, formato igual XML. E também pode filtrar os veículos por ano. Então, formato igual CSV e ano igual 2020. Vai mostrar em CSV os carros com o ano 2020. Aí você, internamente, faz um cadastro, faz um banco de dados, cadastra alguns carros para você poder testar. E aí eu faço a URL e o seu web server responde com esses dados. E você também vai fazer a aplicação cliente, que vai acessar o web service e vai carregar todos esses veículos no pequeno relatório, mostrando. Aí você vai mostrar lá os veículos que tem e no final mostrar o valor total. Então, um dos campos desse veículo vai ser o valor, você faz o somatório e mostra qual é o valor, ok? Você pode fazer 3 clientes separados, um cliente CSV, um cliente XML e um cliente JSON, ou você pode fazer
um client só que trabalhe com os 3 formatos de arquivos, né? E aí você tem a variável de controle ali que você seta no cliente. Aí é com vocês, eu vou deixar livre para vocês escolherem, ok? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Se você for meu aluno, faça o exercício e me mande. Se você não for aluno e quiser fazer o exercício, que eu deixar aqui na descrição, eu corrijo com o maior prazer para você. Deixa um link aí para um GitHub, algum lugar que eu consiga ver seu código. A gente vai poder, eu vou ter o maior prazer em te ajudar, ok? Muito obrigado a todos. Desculpa, o tema ficou extenso. Eu optei por não picar em 2 vídeos, que eu achei que ia ficar meio estranho e tal. Então, meia hora. Dá para assistir, assiste Velocidade 2. Vai dar tudo certo. Gente, muito obrigado. Uma vida longa e próspera a todos. Até a nossa próxima aula.